Boa noite a todos os companheiros do Centro Espírita Cristo Redentor. Nós estamos aqui homenageando, então, o Livro dos Espíritos, relembrando-nos da sua publicação no 18 de abril de 1857. E vamos hoje comentar a respeito do primeiro item, as virtudes e os vícios, que faz parte, então, do capítulo 12, Perfeição Moral, da quarta parte do livro. E antes vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus por este momento. Então, fechando os nossos olhos, buscando o recolhimento interior, vamos dizer muito obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida. Lhe agradecemos imensamente pelo amor que nos invade e que envolve toda a terra. E porque sabemos, Senhor, que muito nos ama, é que te pedimos que ilumina-nos neste momento. Abençoa, Senhor, o nosso planeta nestes momentos tão difíceis para todos nós. Abençoando os nossos companheiros que trabalham nos serviços essenciais, aqueles que estarão na linha de frente deste momento da pandemia. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que encontram-se doentes. Abençoa também, Senhor, a todos aqueles que partiram da vida física neste momento de tanto tumulto. E abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos, a fim de que o teu amor envolva-nos, abrace-nos, conduza-nos e cuide de todos nós. É porque sabemos, Senhor, da tua santa misericórdia, que recorremos a ti, lhe pedindo que nos abençoe e que continue conosco hoje para todo sempre. Que assim seja. Então, neste item, Allan Kardec, ainda abrindo o capítulo da perfeição moral, vai nos falar a respeito das virtudes e dos vícios de uma forma um tanto quanto geral. E ele começa, então, perguntando a respeito de qual seria a mais meritória de todas as virtudes. E os espíritos vão lhe responder que todas as virtudes terão o seu mérito, porque são conseguidas à custa do esforço, dos embates e das lutas internas do espírito em relação a si mesmo. Mas que, se pudessem, então, elencar um panorama ou, de alguma maneira, um sinal que falasse-nos a respeito destas virtudes, eles elencariam, então, o desinteresse pessoal. Da mesma maneira, um pouco mais à frente, os espíritos irão dizer que uma das características que demonstrarão o atraso dos espíritos será o interesse pessoal dentro de todas as circunstâncias. Então, eles vão nos falar a respeito desse interesse ou desinteresse, colocando a criatura humana dentro da senda dos seus próprios comportamentos e tentando elencar até que ponto nós estaremos nos colocando desta maneira interessada ou desinteressada em relação às atitudes conosco mesmo e em relação às outras pessoas. Poderemos notar, então, que muitos de nós teremos os pródromos das virtudes ainda arraigados ao interesse pessoal. Porque os pródromos das virtudes estarão em todos nós. Nós as teremos como se fossem sementes em cada um de nós que precisam ser desenvolvidas. E estas sementes necessitarão das condições adequadas para poderem germinar. Então, o que o Livro dos Espíritos nos coloca aqui é que esse interesse, às vezes, estará imiscuído com algumas dessas virtudes. Sendo assim, muitos de nós estamos exercendo estas virtudes ainda interessadamente. Ou seja, eles vão nos colocar que na condição de criaturas humanas ainda imperfeitas, muitas vezes nós teremos a noção do que precisamos fazer, mas esta noção estará nublada por esse interesse. É também no Livro dos Espíritos que nós vamos descobrir que as leis de Deus estarão escritas na nossa consciência. Então, para discernirmos aquilo do que é certo, do que é errado, basta apenas perguntarmos-nos à nossa consciência. Fazer esta autoinvestigação, este momento de reflexão interior,
para tentarmos pensar dentro das nossas atitudes aquilo que é certo e o que é errado. Ou seja, a bússola já está em nós. Se por algum motivo dentro da nossa vida nós nos encontramos perdidos, se teremos uma grande decisão a tomar e não sabemos qual será o caminho exato, qual será a atitude e a escolha que poderemos fazer com maior sabedoria, basta recorrermos à nossa consciência. Então essa consciência é aquilo que nos aponta e vai nos dizendo, então, siga por este caminho, porque aqui está certo, está concorde às leis de Deus. Ou siga por este outro caminho, que este outro, então, está mais concorde a estes desígnios divinos. E em outras circunstâncias, quando nós vamos seguindo um caminho, é como se um alerta tocasse na nossa cabeça e dissesse assim, olha, isso não está correto. Não é uma atitude adequada para um filho de Deus. E nós vamos percebendo que essa consciência é então esta bússola. Então a consciência nos dá a oportunidade de entendermos, ou pelo menos termos noção, daquilo que é correto e daquilo que não está correto dentro da nossa existência. À medida em que vamos seguindo o caminho do bem, em que nos esforçamos então para seguirmos esse caminho de virtudes, nós vamos desenvolvendo o hábito de fazer o bem. Então, portanto, agirmos de uma forma correta, nós criamos o hábito de sermos pessoas corretas. Então, se eu faço algo e todos os dias me policio para fazer aquilo da melhor maneira possível, eu vou me habituando àquilo que é certo, ou àquela maneira de fazer, aquele modus operandi. De tal forma que chega um momento em que fazer aquilo para mim já não é mais um esforço, porque faz parte então de um comportamento que é meu. E isso então é o desabrochar das nossas virtudes. Então nós teremos a noção daquilo que é correto, mas existem motivos para fazer o que é correto. Teremos, então, dentro dos grandes ensinamentos de Jesus, a parábola do bom samaritano como um cenário adequado para analisarmos essas virtudes. Jesus vai nos dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó e, no meio do caminho, foi tomado de assalto. Homens, então, levaram os seus pertences e agrediram-no de tal forma que ele ficou semiconsciente, desfalecido à beira do caminho. Passa, então, um sacerdote, alguém que tinha conhecimento a respeito das leis antigas. Este sacerdote passa do outro lado da via, observa o homem e passa, então. Passa, então, um levita por aquele mesmo caminho. E o levita é o responsável pelas coisas santas. Entre as tribos de Israel, é justamente a tribo de Levi que vai ser responsável ou terá a herança das coisas santas do templo. E então o levita passa, olha para o homem e também prossegue o seu caminho. Mais tarde, então, vem um samaritano, aquele que era considerado impuro, aquele que era, então, tido como o ser de má vida, justamente pela sua descendência. Ele passa e tem piedade do homem. Ele compadece-se daquele sofrimento, vai até ele e vai cuidar das suas feridas, dá-lhe um pouco de beber, coloca-o sobre o seu animal e põe-no, então, em direção a uma estrebaria. Pede, então, que alguém ali possa cuidar dele e diz, então, que ele viajaria e, ao retornar, se houvessem despesas a mais, ele, então, ressarciria essas despesas. É a parábola muito conhecida, mas aqui, quando a tomamos sobre os pontos desse interesse pessoal e dessas virtudes, poderemos entender que aquelas três pessoas sabem o que é correto a se fazer.
Então, quando nós observamos alguém caído à beira do caminho, alguém que está passando mal, a nossa consciência alerta-nos para que o correto a fazer é ajudar. Então, a nossa consciência, tal qual uma bússola, vai apontar-nos o caminho para fazermos aquilo que é correto. Só que entre a consciência que alerta-nos e aquilo que fazemos, passa-se na nossa mente uma inumerável gama de pensamentos. E nós então vamos pensar, mas será que é seguro eu ajudar esta pessoa? Será que eu posso ajudar? Será que não tem outra pessoa que possa fazer? Então, às vezes, tem um pouco da preguiça. Algumas vezes, um pouco deste orgulho que não nos deixa, então, entrar em contato com o outro. Mas aquela pessoa está impura dentro dos conceitos que existiam ali naquele momento histórico da religião. Tocar em alguém impuro tornava o outro também impuro. Em outras circunstâncias nós pensamos, mas será que ele não vai nos fazer mal? E aí nós começamos a colocar estes pontos de segurança e começamos a raciocinar a respeito do mal. Em outras vezes nós vamos pensar, eu vou fazer o bem, porque outras pessoas aqui estão me olhando. Eu vou fazer o bem, porque esta pessoa aqui vai me retribuir aquele bem que eu possa fazer. Então, quando Jesus conta a parábola, ele nos diz que aquele homem à beira do caminho havia sido tomado de assalto e as pessoas haviam levado os seus pertences e, além disso, o haviam violentado de tal maneira que não era possível reconhecê-lo. Observemos, à época de Jesus, as pessoas eram reconhecidas pelas suas vestes, eram reconhecidas pela forma como tomavam do cabelo, da barba, como então se asseavam. Isso dava as características para entender de que tribo as pessoas pertenciam, qual era a sua nacionalidade, se eram ricas ou se eram pobres. Então, aquele homem à beira do caminho, aquele homem que estava ali caído, não tinha possibilidades de ser reconhecido. Não poderíamos saber se ali estava um príncipe ou se estava, então, um pequeno trabalhador, um artesão. Então, quando Jesus coloca-nos essa situação, ele retira ali estes pontos do interesse pessoal. Quem ajudasse aquele homem o faria única e exclusivamente por desinteresse e apenas pela vontade de ajudar. Ele coloca-nos então duas personagens anteriores ao samaritano. O primeiro, que era um sacerdote do templo, alguém então que conhecia em profundidade as leis, alguém que teria então este conhecimento teórico, mas não o coloca em prática. Ele coloca então o levita, alguém que teria intimidade com as coisas santas, alguém que estava mais próximo então destas coisas sagradas, mas o estava apenas exteriormente, porque não consegue enxergar naquele homem também uma oportunidade de santificação. Não consegue reconhecê-lo como algo santo, porque é criado por Deus. Tudo o que provém do Criador é também santo. Todas as coisas são santificadas não pelo que elas desempenham dentro da sociedade, mas pela sua criação, pela sua origem. Então Deus não pode criar algo que seja impuro. Aquele homem era também a criação de Deus, era também sagrado. Mas ele ali não consegue compreender isso. O terceiro homem, o samaritano, é aquele então que toma-se de piedade em relação ao outro. Então observemos que ali estava o desinteresse em relação a fazer o bem. Nós não sabemos o nome do homem que caiu, também não sabemos o nome do samaritano que o ajudou. Isso não importa, porque ali estava a caridade, o fazer o bem, esta piedade totalmente desinteressada. E ali está a grandiosidade da virtude. Jesus coloca o homem à margem do caminho, porque ali não havia quem pudesse ver.
Não havia ali uma plateia. Então, quando o sacerdote e o levita passam e nada fazem, não são censurados por outras pessoas. Não há ninguém ali que lhes aponte dizendo: olha, um sacerdote passou e não fez nada. Apenas a sua consciência o acusaria. Da mesma maneira, como quando o samaritano ali está passando e tem piedade daquele homem, também não há ninguém ali para enaltecê-lo e dizer: olha, como aquele homem é piedoso. Vejam como aquele homem usa então de misericórdia para auxiliar o outro. Não há plateia. Não há ninguém ali que possa julgá-los ou possa homenageá-los, dando-lhes congratulações. Há apenas os dois e a sua consciência. Então, quando Jesus pinta-nos este quadro do bom samaritano, ele está falando-nos também a respeito desse interesse. Haverá dentro da nossa sociedade muitas pessoas que farão bem, mas estarão preocupadas com os olhares atentos da plateia. Então, este bem é o bem televisionado, o bem midiático, aquele bem que entrega-se, mas entrega-se em frente das câmeras. Entrega-se, então, querendo mais curtidas, mais likes, mais visualizações dentro das redes sociais. E como isso hoje tornou-se o interesse pessoal. Daqueles, então, que querem fazer, mas querem ser notados. Então, há ali uma virtude, porque há o auxílio, mas esta virtude estará nublada ou encoberta por esse interesse pessoal. Então percebemos que não é uma virtude muito bem desenvolvida, não é uma virtude ainda fortalecida. Então é também com Jesus que nós aprendemos a dar com a mão direita de tal maneira que a esquerda não saiba. Ou seja, não é preciso que nós ajudemos ou que possamos contribuir com as outras pessoas pensando em quem irá notar. Então, quando Jesus vai criticar os fariseus, os saduceus, os sacerdotes do seu templo, ele dirá então a respeito dessa experiência de querer mostrar-se às outras pessoas, de fazer o bem alardeando-se entre os companheiros. E ali está esse interesse pessoal. Da mesma maneira, nós entenderemos que este bem não deve ter esse interesse colocado não só em relação àquele momento circunstancial, como também em relação ao momento presente. Muitos de nós, às vezes, fazemos o bem de uma forma egoísta, contabilizando-o para o futuro. Então, há um amigo nosso e nós o auxiliamos de alguma maneira. E dali a 2 meses, 1 ano, algum tempo, este amigo então faz-nos uma coisa. E nós então dizemos: mas você se lembra que eu fiz tal e tal coisa por você e você não me ajuda agora? Então, é este bem interessado no futuro. Este bem que é contabilizado de uma forma muito egoísta, como se nós então tivéssemos esta função de fiscal do bem próprio e das ações alheias também. Como se pudéssemos então escrever num caderninho aqui: eu fiz hoje tal coisa, eu hoje ajudei tal pessoa. Então não é assim. O bem deve ser de uma forma desinteressada, de tal maneira que nós o façamos simplesmente por gostarmos de fazer o bem. Porque o bem que fazemos a outro, ele também nos faz bem. Quando nós ajudamos uma pessoa e esta pessoa fica feliz, ali nós teremos o nosso melhor pagamento, a maior retribuição do bem que podemos fazer é nos alegrarmos com a alegria das outras pessoas. É percebermos que o outro, então, está um pouco mais feliz ou que as suas dores foram amenizadas por aquilo que nós fazemos. Então, é também neste capítulo que Allan Kardec vai perguntar
a respeito daquelas pessoas que fazem o bem visando uma condição melhor no futuro. Como se então, fazendo uma certa quantidade, uma X quantidade de bem, nós já garantimos tal lugar na vida espiritual. E os espíritos irão dizer que isso é também um egoísmo. É claro que nós fazemos o bem na certeza de que o bem que fazemos nos faz bem em diversos sentidos, inclusive nos transformando em pessoas melhores para que possamos, após a morte, desfrutarmos de uma consciência tranquila. Mas entre sabermos isso e buscarmos o bem dentro dessa condição de melhora íntima, e o bem que fazemos desta forma contabilizada, como se Deus então tivesse que nos remunerar pelo bem que fazemos, vai uma grande diferença. Então os espíritos nos dirão da necessidade de fazermos o bem, de desenvolvermos as nossas virtudes sem esse interesse, sem buscarmos uma retribuição, mas sabendo sempre que o bem que fazemos nos faz bem. Ele nos faz bem agora, porque nos alegra com a alegria do nosso próximo. Ele nos faz bem porque, de alguma maneira, livra-nos de um mal que poderíamos estar fazendo. Ele nos faz bem porque, quando o realizamos, nós, então, estamos desabrochando essas virtudes em nós e possibilitando um novo panorama, um panorama de bem-estar para nós, a condição destas criaturas humanas. Então, é este bem desinteressado, é fazermos o bem de maneira em que não estejamos procurando uma plateia ou procurando o futuro, mas nos apiedando daqueles que necessitam do nosso contributo. Nestes dias de pandemia, em que encontramos-nos dentro dos nossos lares, buscando e rogando a Deus para que estes dias sejam breves e que as dores também sejam amenizadas, poderemos também realizar o bem, auxiliando os nossos companheiros com orações, dedicando dentro dos nossos dias os momentos para orarmos por aqueles que se encontram nos serviços essenciais, os nossos companheiros da limpeza pública, os nossos companheiros da segurança, aqueles que se encontram como caixas de supermercado, das farmácias, os atendentes de saúde, de toda a espécie, todos estes companheiros que já estarão exaustos. Se nós nos cansamos por tanto tempo privados de podermos abraçar as pessoas, imaginem aqueles outros que veem-nos doentes dias após dias. Então, orarmos por estas pessoas para que Deus possa fortalecê-los. Orar pela humanidade, por aqueles que desencarnaram neste momento de pandemia. São circunstâncias de amor, são circunstâncias de piedade que podem ser desenvolvidas em cada um de nós. Ainda precisamos da máscara e percebemos que vários dos nossos irmãos, ou por desconhecimento ou por falta de condições, ainda não utilizam máscaras. Então, nós poderemos doar uma máscara a outra pessoa. Então, se vamos ao supermercado, poderemos andar com uma máscara reserva. Se vemos alguém na rua que anda sem máscara, alguém que não terá condições de adquiri-la, nós poderemos doar esta máscara. São condições de bem. Avaliamos quantos dos nossos companheiros antes da pandemia já estavam em condição socioeconômica de extrema vulnerabilidade, pessoas que já passavam fome antes da pandemia, que já estavam desempregadas, outras tantas que já não possuíam teto. Então, este momento da pandemia vem intensificar estas circunstâncias. Nós poderemos amenizá-las dentro daquilo que for possível. Então, contribuirmos com inúmeras ações e ONGs
organizações, grupos que se lançam para ajudar as pessoas, ou poderemos fazer a nossa parte. Então, se na nossa casa nós pudermos retirar um pouco de alimento para distribuir entre os nossos companheiros, se pudermos então separar algumas roupas e doarmos a estas pessoas que estão na rua, a estes tantos que passam por situações difíceis, será também o nosso momento de desenvolvermos as virtudes. O bem é possível em todas as circunstâncias. Não haverá, em momento algum, desculpa para não fazermos o bem. Ou em nenhum cenário poderemos dizer nós não tivemos a oportunidade de ajudar. Sempre há oportunidades de ajudar e fazer o bem. E isso é livrarmos dos nossos vícios. Isso é trabalharmos com desinteresse. Quando avaliamos e conseguimos enxergar não só as dores do outro, mas enxergar como nós podemos minorar estas dores. Então, que nós possamos também ser o samaritano que, andando, observa a dor do outro, nos apiedamos e vamos ao contato dele para auxiliá-lo. Então, são essas as nossas reflexões a respeito das virtudes e dos vícios. Nós agradecemos a oportunidade do Centro Espírita Cristo Redentor e vamos agora fazer a nossa oração, pedindo a Deus que possa abençoar a humanidade, envolvendo-nos e envolvendo aos nossos companheiros em todas as circunstâncias. Abençoa, Senhor, o nosso país que passa por momentos tão difíceis. Abençoa, Senhor, a todos nós, a fim de que este momento seja um pouco mais leve com a Tua misericórdia, Senhor, fortalecendo-nos, dando-nos equilíbrio para raciocinar, dando-nos equilíbrio e paciência para passarmos por estes momentos difíceis. Possa fortalecer-nos, Senhor, envolvendo-nos com a Tua energia de saúde, de amor e de misericórdia. Abençoa, Senhor, a todos nós e continua amando-nos e cuidando de cada um. Que assim seja. Muita paz para todos.